Estamos iniciando mais um GWCast. E o podcast de hoje teremos um tema bastante interessante, pessoal. Falando sobre a importância da saúde ocupacional sobre a nova NR1 para o empresário e para seus colaboradores. E o nosso convidado de hoje, pessoal, é o Dr. Diogo Aires Cavalcante Frois. O currículo dele é bastante extenso, viu, pessoal? Mas eu vou tentar resumir um pouco. O Dr. Diogo, ele é médico do trabalho, tem realmente uma forte atuação na área corporativa e institucional. Ele atuou já com diversas grandes companhias, grandes empresas, instituindo projetos realmente bastante interessantes, projetos que deram realmente credibilidade, deram renome pelo profissional que ele é hoje. E um ponto interessante dele, além dos diversos cursos, especializações, MBAs que ele realizou, ele é muito focado na parte do digital. Ele realmente procura ver essa parte de dados, procura relacionar esses dados com todo o atendimento médico da forma que deve ser realizado, de forma humanizada, compreendendo como cada ser humano, cada pessoa deve ser cuidado. Doutor Diogo Aires Cavalcante Frois, nome grande, hein, Doutor Diogo? Um pouquinho. Prazer aí ter você aqui hoje no nosso GWCast, né? Agradeço, Rodrigo. Obrigado pelo convite, tá? Estamos aqui para falar um pouco, né, de um assunto um pouco polêmico, né, que é essa questão mesmo, né, da própria a mudança que houve na própria NR1, né? E agradeço pelo convite. Estamos aqui para a gente bater esse papo, esclarecer algumas dúvidas que está bem recorrente, né? Que ficaram aí na. Tem gente que fala que vai ser só mais uma lei, tem gente que fala que não vai dar em nada, né? Mas eu acho que veio para melhorar. Eu acredito que, né, melhorar a saúde do ambiente de trabalho, a saúde do trabalhador, isso faz muita diferença e todo mundo ganha com isso. Muito bom, doutor Diogo, exatamente, né? E para enriquecer ainda mais esse bate-papo, né, pessoal, a gente aqui formulou algumas perguntas onde a gente vai poder debater e conversar um pouquinho a respeito dessas perguntas e também vamos poder discutir um pouquinho melhor sobre isso, né? E doutor Diogo, antes de a gente entrar bem a fundo da nova NR1, né, como você já citou bem, é um tema bastante polêmico, é um tema que tem bastante controvérsias. Vamos voltar um pouquinho atrás e realmente entender um pouco sobre a sua trajetória, né? Tanto na medicina como na medicina do trabalho, né? Então, me fala um pouquinho aí sobre a sua trajetória na área da medicina, né? Uma área tão importante, tão essencial, né? Que é cuidar de pessoas, fazer com que essas pessoas possam realmente ter um tratamento adequado, salvar vidas, né, doutor? Sim. É, decisão de virar médico desde pequeno, né? Essa questão de gostar de ajudar, né? E na formação acadêmica a gente acaba aprendendo a fazer muita parte assistencial, a tratar a doença, né? E a medicina, e acabei me apaixonando pela medicina do trabalho porque é a medicina preventiva. Eu acredito que trabalhar com prevenção faz uma diferença bem maior do que você só ficar ali fazendo a parte assistencial, que é tratar a doença. Então, ali um pouco antes de formar, já decidi ir para essa área de medicina do trabalho. Muitos colegas acharam estranho, né? O pessoal acha que medicina do trabalho é só cumprir legislação e tudo mais, Isso. mas foi algo que me chamou a atenção, que eu gosto muito, que é essa questão de, né, cuidar de pessoas, cuidar principalmente de quem cuida, né? Então, eu vejo um diferencial e acredito muito nessa questão da medicina preventiva. Trabalhar com prevenção, apesar de ser muito difícil, você deve saber bem, né? É cansativo, mas faz a diferença. O problema é que a gente gera o que eu costumo falar, resultados intangíveis, né? Então, Uhum. eu brinco que eu falo que ninguém vê o que deixou de pegar fogo. O pessoal só vê quando pega fogo. Infelizmente. Exatamente. Exatamente, doutor. Realmente é uma profissão muito nobre, né? A gente vê, né? Apesar de hoje a gente perceber que existem uma quantidade grande de faculdades, né? Cada vez se forma muitos médicos, né? E realmente isso é um problema, né? Muitas vezes para poder você manter a qualidade, né? O nível desses profissionais da área médica. Mas independente disso, né? É uma profissão que realmente faz a diferença, né? Qual pessoa que ao adentrar um consultório médico,
ele ouve o médico como uma referência. Não tem como, né? Então, o paciente, quando vai ouvir o médico, ele para atentamente, procura ouvir tudo que o médico está falando, né? Uns acabam atendendo 100%, outros atendem talvez 30, 40%, mas existe um respeito muito grande, né? Então, a figura do médico, sempre me relembrando do passado, quando eu era menino ainda e tinha que ir no médico, eu sempre via a figura do médico como uma pessoa muito importante, né? Uma pessoa que salva vidas, que cuida, como você citou bem, de pessoas, que realmente tem um papel fundamental na sociedade, né? Então, isso é muito bacana mesmo, né? E a gente tem esse papel que você até citou falando da prevenção, né? Porque a gente vê hoje, né, a medicina, né, indo bem para o lado da medicina, até saindo um pouco da medicina do trabalho, uma medicina que muitas vezes ela cuida de doenças, né? Mas muitas vezes não promove a saúde, né? Como que a gente pode entender esse conceito, se fosse aplicado de uma forma mais abrangente, poderia beneficiar tanto as empresas, os colaboradores, né, e toda a nossa sociedade. É, essa questão, né, é bem difícil, né, a parte de prevenção, né, então você perguntou dessa como que a gente pode abranger, né, então quando a gente, né, nas experiências que eu tive, saí da faculdade, já decidi me especializar em medicina do trabalho, fiz pós-graduação em perícia e tudo mais, né, me tornei médico do trabalho e atuando nessas grandes empresas, a gente vai vendo, né, o principal foco que eu sempre falo é o apoio tanto desde o empregador ali, do pequeno empresário que tem um comércio com 2, 3 funcionários, até grandes empresas aí com 5, 10, 30 mil funcionários. E a mudança, o nosso trabalho, né? Você deve saber também bem, o trabalho do SESMIT ali, precisa ser um trabalho em conjunto, precisa ter o apoio de lideranças, alta gestão, do próprio empregador, do próprio dono do negócio e mostrar, né? Tentar mostrar que é benefício para todo mundo, né? Fazer além do que cumprir a legislação, né? Então, ter o apoio, né, dessas alta gestão, do próprio dono do comércio, do empregador, isso é o diferencial, né? E é aí onde começam os desafios, porque quando você não tem esse certo apoio, aí fica mais complicado, né? Que às vezes, infelizmente, enxergam o nosso trabalho como um custo e não investimento, né? Ou só para cumprir aquela legislação, né? O ideal não é dessa forma. Então, quando há um certo apoio, que tem investimento, que eles entendem que a gente é um investimento, tem uma ação conjunta com as lideranças de todas as áreas, com o dono da própria empresa, o diferencial, o ambiente de trabalho se torna algo incrível e os resultados ele vêm, né? A médio e longo prazo eles acabam aparecendo, né? Você vê resultados até melhorar o ambiente de trabalho, melhora a saúde do trabalhador, melhora os resultados daquela empresa. Então, o trabalhador vai trabalhar mais focado, né? A gente costuma falar que existe o absenteísmo e o presenteísmo. Então, o absenteísmo é aquele trabalhador que apresenta atestado, não faltou, né, se afastou do trabalho naquele dia. O presenteísmo é aquele trabalhador que vai, né, mas ele não consegue concentrar. Ele está ali só presente de corpo, mas não consegue produzir. Então, isso é muito comum, né? Então, assim, quando a pessoa não está bem, seja por problemas pessoais ou no trabalho, isso vai acarretar para todo mundo. Então, ter esse ambiente de trabalho seguro, né, um ambiente de trabalho saudável, isso faz a diferença mesmo. Muito bom, doutor Diogo, exatamente, né? Então, a gente percebe, né, que você pode ter um cuidado mais paliativo, um cuidado que talvez não vai resolver um problema a curtíssimo prazo, né? Que é o que muitas vezes acontece, mas o trabalho a longo prazo, o trabalho planejado, né, a médio e longo prazo, porque longo prazo é muito distante, né, é o que vai ser realmente efetivo, né? É o que vai trazer resultados tangíveis, como você disse bem, e até mesmo resultados intangíveis que a gente nem consegue medir. Então, realmente, a gente consegue entender que essa medicina mais preventiva, a medicina de um cuidado da saúde, né? E não cuidar da doença, que quando a pessoa está doente, né? Não tem muito o que se fazer, né? É você diagnosticar o problema, dar medicação, fazer um tratamento, uma terapia, e a pessoa vai ter que, dali por diante, né? Se cuidar. Mas quando você trabalha na prevenção,
Então você evita com que aquele problema aconteça, né? Então olha que coisa muito mais interessante de a gente fazer, né? Mas agora a gente falando um pouquinho ainda sobre essa parte da medicina do trabalho, né? Eu gosto mais de saúde ocupacional, né? Acho que quando você fala saúde é um termo que realmente valoriza mais a nossa atividade. Mas quando nós falamos em saúde ocupacional, medicina do trabalho, quais os desafios que você enxerga que no passado existia nessa atividade nossa, né? Uma atividade também muito importante, né? Porque o pessoal, quando fala em medicina do trabalho ou saúde ocupacional, como eu gosto, eles lembram sempre daquela figura do médico, né? Então, o médico sentado lá numa cadeira, entra o colaborador, né? Ele faz ali algumas perguntas, mede a pressão, né? Afere a pressão, e aí, em cima disso, ele dá lá o carimbo, o famoso carimbo, dá aquela carimbada lá, e aí escreve o colaborador como apto, né? Essa atividade ainda é feita hoje, né? Mas hoje nós estamos em 2025, né, doutor Gil? A gente tem uma tecnologia, a gente tem vários recursos tecnológicos, né? Então, como que você enxerga o passado da medicina do trabalho como era e o hoje, né, o atual e o que vem pela frente, né, para o futuro na parte da medicina do trabalho ou saúde ocupacional? É, eu enxergo uma certa evolução, né, principalmente dessa questão. A medicina do trabalho era muito vista dessa forma. O médico do trabalho está ali só para preencher papel, né? Apesar que, né, tivemos grandes, né, colegas aí, médicos do trabalho, que já vieram, né, batendo bastante nessa tecla do prevencionismo, né, que a medicina do trabalho é prevenção, né, mas só que o pessoal enxergava, né? E às vezes alguns colegas acabaram optando em ir para medicina do trabalho porque não tinha, precisava, era aquela situação, poxa, eu preciso cumprir a lei, mas eu Aham. não tenho o médico do trabalho. Aí chamam um médico ali, o colega, vem aqui, o fulano, vem Cobrir, aqui né, doutor? cobrir. E aí esse médico acaba virando, né, uma segunda profissão, acaba virando médico de trabalho ali da empresa, né? E houve uma melhora dessa questão, porque o pessoal enxergava o médico do trabalho como um médico que está ali para favorecer a empresa, né? Então, de alguns anos para cá, desde quando eu formei, estou observando muitos colegas já saem querendo vir para essa profissão, né? Temos outros colegas que eu acho são mestres aí, professores que eu admiro bastante, que eu sigo com bastante, né, tempo, e aí tô vendo, a gente vê uma certa melhora, né? Vê a melhora que tanto a empresa, né, os funcionários, eles estão enxergando o médico do trabalho com um pouco mais de confiança, eles estão vendo que o médico do trabalho está ali não só para poder, não é para poder favorecer a empresa, é para poder fazer o que for certo, independente se vai, né, favorecer a empresa ou o trabalhador, mas tentar mostrar o que for o correto e trabalhar, né, aumentando o foco nessa questão da prevenção. Então, eu né, eu vejo uma certa melhora, muita gente trabalhando dessa forma. A pandemia acabou sendo, para a nossa área, um divisor de águas que eu falo, que, né, eu já tinha terminado minha especialização como médico do trabalho quando começou a pandemia, e aí, quando começou a pandemia, começaram a ver que o trabalho do SESMIT, né? Não é só do médico do trabalho, o médico do Aham. trabalho não faz nada sozinho, Sim. tá? Então, o trabalho do SESMIT em conjunto, ele é um diferencial. Então, eles começaram a ver que o ambiente de trabalho tinha como se fazer prevenção com a pandemia. Então, eu falo que foi um divisor de águas porque começou a mostrar, a gente entrou numa certa evidência, né? Porque ficou aquela pode trabalhar Isso. presencial, pode trabalhar à distância, né? Eu sou grupo de risco, eu não sou, né? Então, quais os cuidados que eu tenho que ter no ambiente de trabalho, quais os cuidados que eu tenho que ter no transporte, né? Do trabalho para casa, casa trabalho, e quais os cuidados que eu tenho que ter em casa. Então, eu falo que, né? Foi bom, a gente ficou em evidência, eles começaram a valorizar, né? Exemplo que eu consegui nesse meio tempo da pandemia, consegui ir para né, fui chamado para ir para uma grande empresa, fizemos um trabalho incrível que onde eu falo quando entra o apoio da alta gestão, de toda a liderança, é um diferencial porque o médico sozinho não faz nada, a gente, né, precisa de toda a equipe, não só o SESMIT, mas o apoio de toda a liderança. Então, eu vejo uma melhora. Então, assim,
Entrou a questão do e-social também, né? Então tá tendo atualização, a gente, né, tá tendo essa questão da informatização. E aí, hoje, a medicina, a gente tem que trabalhar a prevenção, a medicina do trabalho, né? Um trabalho de prevenção, então a gente tem que ter um olhar analítico, é um trabalho bastante de gestão, então você tem que tentar identificar é, fatores, né, alguns fatores e indicadores que sejam indicadores reativos e proativos, né? Então, você vê o diferencial. Um exemplo dessa questão dos indicadores, né? O reativo é aquele que já aconteceu, né? Perfeito. Então, o atestado médico, o absenteísmo é um reativo, né? A pessoa já está doente. Uhum. O proativo, né, é aquele que você vai, que a pessoa, você tem que tentar enxergar a pessoa adoecendo. Um exemplo é o próprio presenteísmo que a gente falou, né? Então, tá tendo hoje eu vejo um diferencial que muitos colegas conseguem, porque através desses indicadores você consegue criar um plano, né? Legal. Implantar programas, mudar o ambiente de trabalho, fazer a empresa, né, ir orientando para ter um ambiente de trabalho mais que seja produtivo para todo mundo, né, e um ambiente de trabalho seguro e fazendo trabalho de prevenção. Então, tá tendo, né, tô vendo esse movimento, muita gente nova entrando e querendo ficar só nessa área, então isso me deixa um pouco feliz, que eu também fui dessa forma, e muita gente seguindo nessa área. Então, tá tendo essa certa atualização, né, e a gente vê o reflexo também do empregador enxergando dessa forma, a gente, né, como um investimento e do trabalhador tendo mais confiança, né, entendendo que a gente é um, é um, é, é um instrumento, né, a gente está ali para poder agregar, né, para poder ajudar ele, né, e toda a empresa. Muito bom, doutor Diogo, exatamente, né? Foi bem interessante esse ponto que você citou, né? Porque realmente era dessa forma, né? No passado, né? O médico do trabalho muitas vezes ele fazia coberturas, né? Ele cobria. E hoje, né? Esse papel que você vem destacando é excelente, né? Do papel do médico fazer uma opção. O médico hoje ele escolhe ser médico do trabalho, até por uma questão estrutural, até por uma questão de valorização da profissão. E foi bacana também você ter citado, né, doutor Diogo, a questão de que a medicina do trabalho ela se faz com o corpo, né? Então nós temos aí os enfermeiros do trabalho, os técnicos de enfermagem, os técnicos de segurança do trabalho, os engenheiros de segurança, todos esses profissionais em conjunto fazem um trabalho muito importante para conseguir realmente dar o resultado para o empresário. Para o empresário ele entender, né, que a medicina do trabalho não é só norma e não é só cumprimento de lei, né? A medicina do trabalho ela pode ter um avanço muito importante, muito significativo para a empresa e impactar a empresa e, por assim dizer, impactar também cada colaborador. Então, realmente, esse ponto que você citou foi bem interessante, de a gente poder realmente ver um novo olhar da saúde ocupacional, um olhar de gestão, um olhar de entrega, um olhar de retorno do investimento, né? Porque o empresário ele quer isso. Quanto que eu invisto nessa empresa de saúde ocupacional, na Global Work? Tá, e quanto que o Dr. Diogo, o Rodrigo, o time dele me devolvem, né, em função disso? Então a gente percebe que cada vez está caminhando mais para isso. Eu sei que se eu tiver uma boa gestão, se eu como administrador, né, o CEO, o CFO ou o dono da empresa realmente comprar essa ideia, eu vou ter vários benefícios, como você citou bem, né, o presenteísmo, o absenteísmo, né, vários indicadores importantes que vão valorizar o colaborador, também do aspecto da sociedade, né? Como a sociedade vai ver essa empresa, né? Os olhos, a gente vê aí grandes companhias que a gente percebe, né? Que assim o colaborador sente uma motivação até de trabalhar, porque o ambiente é muito adequado, é muito saudável, existem várias técnicas, né? Vários programas muito interessantes que promovem a saúde do colaborador, promovem o bem ambiente do colaborador, e isso é realmente muito significativo, né? Então, é bem interessante. E um ponto que eu acho que era bom a gente destacar, né, para todo mundo que realmente procura aí nos acompanhar, é nós também nos valorizarmos, né? Porque a gente percebe também que no passado realmente isso era muito latente, até a própria não valorização nossa, né? Porque a gente tem uma atividade, uma profissão essencial, porque a gente cuida de pessoas, né? Então,
o que é uma empresa sem pessoas? Uma empresa sem pessoas não existe, né? Por mais tecnológica que ela seja, ela precisa de pessoas, ela precisa de ser humano, ela precisa de gente, né? E se você não tiver um ser humano com um bem-estar, um ser humano com cuidado, com a parte mental que a gente vai falar bastante também, de uma forma diferenciada, ele não vai produzir, como você citou bem, né? Então não vai ter o presenteísmo, ele vai estar lá com a cabeça longe, preocupado, ansioso, depressivo, nervoso e realmente não vai trazer o resultado que o empresário precisa, né? Excelente, doutor Diogo, né? E uma outra questão aqui, né? Então, como que o médico ele pode então se posicionar, né? Porque de um lado tem a alta administração da empresa, né? Com seus interesses, os seus objetivos, crescimento, né? Com certeza é o objetivo de todo empresário fazer a empresa crescer cada vez mais, gerar resultado, né? Mas também tem aí as dores, né? E os desejos do colaborador, né? O colaborador, né? Realmente ele precisa de um cuidado, né? Ele precisa de uma atenção, né? E aí do outro lado você tem a produtividade e o crescimento, né? Então, como convergir esses interesses e desejos, né, de figuras opostas, e a gente está aqui bem no meio, né, doutor? Tem dois opostos Exato. e a gente está aqui no meio. Como a gente conseguir fazer isso, né? Eu falo, né, os desafios. Um contrato de trabalho, né, nada é igual a um relacionamento, como tudo na vida. Então, a gente tem o trabalhador, né, que está ali e o dono da empresa, o empregador. Então, ambos estão esperando resultados, ambos têm, né, vê alguma perspectiva, né, ou tem essa questão de crescimentos. Então, assim, é um trabalho, né, nessa questão desse desafio, é você mostrar, né, lidando algumas experiências que eu tive, né? Então, como é que você vai chegar para alta gestão, para um dono da empresa, para mostrar, falar, olha, além de fazer o que tem na legislação, é possível a gente fazer algo, um diferencial que vai agregar para a sua empresa, que vai deixar seu trabalhador bem, que vai te dar resultados que você às vezes nem está esperando, né? E eu falo que não precisa de, às vezes, grande investimento, é um olhar de acolhimento. Então, o trabalhador entender que ele é visto, que ele é lembrado, que ele está sendo cuidado, né? Isso traz um diferencial gigantesco. Então, como lidar nessa questão? Eu falo que aprendi a trabalhar logo ali nos meus primeiros empregos. Eu tive uma chefe que foi muito boa, que me ajudava nessa questão e ela sempre falava, estava começando, né, na medicina do trabalho, ela falava, olha, lidar com alta gestão a gente tem que começar a trazer indicadores. Então, a medicina, a gente não basta só ficar ali no consultório, preenchendo papel, atendendo, fazendo aquele cuidado, se a gente não conseguir mostrar ali o que está acontecendo, né, sem divulgar nome, sem fazer nada, né, mantendo o sigilo médico, mas levar indicadores que sejam estratégicos para alta gestão, né, mostrar, olha, se está acontecendo isso, né, pode acarretar em passivo trabalhista ou já está acarretando, né, em passivo trabalhista aí significativos, né. Se a gente começar a fazer, tiver uma certa mudança, a tendência é reduzir ou deixar de acontecer. Então, nosso trabalho do SESMIT em si, é a gente mitigar risco, né? Tentar acabar com aquele risco existente que no ambiente de trabalho e mostrar para o trabalhador, né, que a alta gestão, o dono da empresa, está preocupado em ter um ambiente de trabalho saudável, né? Está preocupado nessa questão da prevenção. Então, conseguir unir esses dois extremos traz um diferencial grande. Então, as experiências que eu tive é sempre tentar mostrar ali para alta gestão indicadores, que a gente pode fazer, algumas ações simples, básicas, que não precisa ter investimentos, né, consideráveis, e mostrar para o trabalhador também a questão do acolhimento, mostrar que ele está sendo visto, que está sendo cuidado, que, né, o dono da empresa, a empresa está preocupado, né, de manter o ambiente de trabalho seguro. Então, seria basicamente isso, né? Consequentemente,
O trabalhador, a partir do momento que ele começa a entender que ele está sendo visto, que ele está sendo lembrado, isso traz um diferencial e reconhecimento também. O trabalhador ele tem que ter um reconhecimento. Isso traz um diferencial porque aquele trabalhador que rende mais, que sempre tem aquele que produz mais, é aquele que às vezes empurra com a barriga porque não, ele Sim, tá ali só porque precisa pagar as contas, não, sim, não é a área que ele quer seguir, né? Mas só que na hora que começa a ver que ele está sendo visto, traz um diferencial porque, né, você tem a questão da valorização do trabalhador também, porque isso vai resultar que os indicadores estão sendo, os indicadores estratégicos estão sendo vistos pela alta gestão e está tendo ações para poder melhorar ou para poder trazer essa certa prevenção. Então, basicamente, esse trabalho mesmo de mostrar para a alta gestão que os indicadores estratégicos, quais são os resultados que a gente pode alcançar ou resultados intangíveis e o acolhimento do trabalhador, mostrar que ele está sendo cuidado, que ele está sendo valorizado, que ele está sendo visto. Isso traz um diferencial gigantesco. perfeito, doutor Diogo, muito bom, né? Então, se a gente poder realmente colocar, equilibrar, né? Tanto um como o outro, ele tem ali responsabilidades e deveres, né? Então, você citou bem, né? Então, a autoadministração da empresa, ela tem como responsabilidade entender bem isso. E o papel do médico é criar uma linguagem, como você disse bem, né? Que o empresário, o diretor vai entender. E muitas vezes pela questão do tempo, muitas vezes que é escasso de um diretor, os números falam por si só, né? Então, você realmente mostrar indicadores, mostrar KPIs, mostrar realmente ali uma série de informações que de uma certa facilitação e visualização, né? Um dashboard ali, ele olhar e ver o que ele precisa ser feito, fica muito mais fácil. E do outro lado, o acolhimento, né? Então, é a mesma coisa você entender a linguagem do colaborador e como o médico ou os profissionais da saúde e segurança do trabalho podem realmente colocar dentro da mente da pessoa a importância de ele se cuidar, a importância que a empresa está dando para esse colaborador, para que juntos possamos fazer a diferença, né? Então, é um papel muito de escuta, de entendimento, de colocação ali de alguns pontos importantes, né? De sempre poder ouvir, mas também se posicionar de uma forma que realmente possa integrar nessas duas partes, né? Porque uma depende da outra, né? O empresário depende do colaborador e o colaborador depende da empresa para sua família, para o seu sustento e tudo mais relacionado a isso, né? E agora uma pergunta bem interessante, falando já agora mais sobre a nova NR1, né? Então, nós falamos muito do papel do profissional médico hoje, bem como da área da saúde e segurança, né? E como que seria agora o papel desse profissional, pensando na nova NR1, né? Com a entrada da nova NR1, como seria o papel desse profissional? Doutor Diogo, você acha que muda muita coisa ou só vai agregar mais uma atividade? Qual que seria a sua visão do papel desses profissionais, né? Com a entrada da nova NR1, nós temos essa nova NR baseada aí, né? Desde o ano passado, né? Tivemos uma portaria que ela saiu ano passado, tivemos agora recentemente aí uma atualização dessa informação, né? Então era para sair 26 de maio, já com caráter, né? Um pouco mais educativo, né? Então, o Ministério do Trabalho e Emprego ele deu mais um prazo de um ano, deu esse prazo para as empresas poderem se adequar, fazerem todas as medidas necessárias, até porque a nova NR1 ela é bem abrangente, ela é bem complexa, né? Não envolve somente uma atualização, e a empresa tem esse ano aí de 2025 até começo de 2026 para poder se adequar para maio de 2026, aí sim, né? Vai ter que realmente ter todas essas normativas dentro do PGR, ter todas essas ações, e aí sim a empresa vai ser penalizada, autuada, notificada, tanto de uma forma direta, né, por um fiscal do Ministério do Trabalho, como uma fiscalização indireta também. Temos aí o DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista, que é uma ferramenta que o Ministério do Trabalho já tem usado com efetividade e a tendência é usar cada vez mais. Mas como que os profissionais aí da área da saúde, né, eles podem realmente aí trabalhar com essa nova NR1, qual que vai ser o papel deles? É, Eu, né, a questão da atualização da NR1, né, dessa questão do risco psicossociais, né, que estão sendo implementados, que agora
né, precisa estar documentado, né? Na verdade, eu falo que já existia, né, na própria NR17, na questão de ergonomia, né? Então, assim, lá falava da questão dos processos, das demandas de trabalho, né? Então, é algo que já existia, né, mas que agora veio para dentro da própria NR1, né, que o pessoal fala que a NR1 é a mãe a mãe e o pai das normas regulamentadoras, né, e precisa estar documentada ali no PGR. Agora precisa estar, né, documentada a partir do momento que você precisa mensurar, né, documentar esse risco psicossocial, né, e você vai ter que ter ações, né? Então, assim, como que a gente vai, né, mensurar, como que a gente vai avaliar esses riscos psicossociais? Esse acho que é o grande desafio, é o que o pessoal, né, muitas empresas começam a entrar em desespero por conta disso, Verdade. né? Porque é igual a gente falou, o contrato de trabalho é um contrato, né? É igual um casamento. Então a gente espera resultado. Então o risco ele existe. Então a gente vai, né, para o trabalho, né? Quando a gente é contratado, a gente precisa entregar, né, resultados. Sim, E isso tem um risco. Então assim, como é que você vai ser cobrado? Você vai ser cobrado para chegar no horário. Você vai ser cobrado para ter entregas de, né, dependendo do que for o seu trabalho, entregas, né, de demandas, de resultados. Isso faz parte da rotina do trabalho, né? Então, precisa, a NR1 está atualizando, por quê? Peraí, até onde isso deixa de ser uma cobrança, né, razoável, justa, né, que faz parte do trabalho e está extrapolando, está sim. sendo, né, nociva, né, está fazendo mal à minha saúde, Aham. né? Então, eu costumo falar, traz exemplos aí, né, às vezes banco, né, que tem metas, né, muito absurdas. Então, assim, como é que eu vou cobrar, como é que eu vou cobrar de uma forma que não ultrapasse. Então, isso tem que começar a ser mensurado. Então, vai ter que trazer toda a parte, né? Eu acho que não tá só o SESMIT sozinho, vai ter que Sim, ver, entrar todo o setor de RH, porque vai ter que entrar a alta gestão para poder treinar os novos líderes, né? As gestões que estão ali, porque às vezes aquele gestor que eu costumo falar que é um gestor assediador, né, que cobra de forma sim. excessiva, essa pessoa ele tá doente também, É, entendeu? Então ele tá doente às vezes nem sabe, entendeu? Então ele acha que tem que ter metas impossíveis, que tem que cobrar, que não aceita desculpas, né? Que problemas a gente vai ter, né? Eu falo que errar é humano, faz parte, então erros vão acontecer, mas como, né, que a alta gestão, a pessoa tem que lidar com essa questão. Então, a avaliação dos riscos psicossociais vai ser um desafio, né? Eu acho que vai ser um desafio muito grande, eu acho que é um diferencial, porque vai ter que integrar, né? Muitas empresas, acho que muitos lugares já têm isso, né? Já vem fazendo um trabalho considerável, tendo isso documentado de uma forma que não vinha no PGR, mas agora vai ter que vir no PGR. Então, o que vai precisar ser analisado? Carga de trabalho, cobranças. Então, são coisas que vai sair de dentro do SESMIT, que o pessoal tem a mania de falar assim, não, isso é problema do SESMIT, é verdade. né? Acontece bastante. Risco psicossocial é NR1, é Passa PGR, para é eles, né? SESMIT, não é É, comigo aqui, não é sim. com RH, não Aham, é com alta gestão, é com aham, vocês se sim. viram, Aham, entendeu? Só que a gente não sabe como é que é, não é a gente que define a demanda de trabalho deles, sim. não é a gente não acompanha as metas e as entregas de trabalho deles, né? A Sim. gente acompanha a saúde, o ambiente de trabalho, para tentar deixar, né, de forma mais segura, né, com prevenção. Só que a gente não tinha tanta atuação nessa parte que vai entrar na parte de gestão, Perfeito. entendeu? Então, assim, não tá só com o SESMIT, peraí, Sim. a gente vai precisar lidar aqui, o fulano, ciclano aqui, né, que você que é um gestor, um líder aqui, sua equipe tem 10 pessoas.
como é que é a demanda aqui, Sim. né? E aí vai ter que começar a fazer entrevista, aplicar, né? Tem alguns questionários aí que são validados, aplicar questionários validados para poder avaliar essa questão dos riscos psicossociais existentes. E precisa ter também ações. Então, algumas ações quais são, né? Essa questão de feedback com o trabalhador, isso faz parte o quê? Da pessoa que é o gestor, não é nosso trabalho, Sim. né? De valorização, de reconhecimento de trabalho, né? De perspectiva, né? Do que a pessoa, Plano de carreira, plano de né? carreira, né? É, Dentro da empresa, do trabalho. Então, isso não tá mais dentro, né? Não, sim, não tá com o SESMIT, isso nunca teve com o SESMIT. sim. Então, a gente vai ter que sentar todo mundo junto, Aham. né? Para poder ir avaliando, para poder estar documentando. E a partir do momento que estiver documentado, tem que ter plano de ação. Então, você Perfeito. tem pessoas que você vê que algumas empresas estão falando, tá tranquila porque já vinha fazendo um trabalho considerável nisso, outras já Uhum. estão um pouco mais preocupadas porque a partir do momento que eu documentar isso, eu não sei se eu vou conseguir criar esse plano de ação. Ou aquela velha mentalidade, não, se eu documentar isso, eu vou criar uma evidência, uma prova, né, uma evidência que não vai ser favorável para minha empresa, eu vou criar um problema. Só que é aí onde está, é lei, Uhum. né? Já existe isso. Agora você tem que documentar. Se não documentar, você vai ser, né? Pode Sim, ser tomar uma advertência e depois vir uma punição aí, né? Do próprio Ministério do Trabalho e tudo mais. Então, essa vai ser um desafio, é um desafio, né? uhum. Colocar na cabeça das empresas que vai ter que documentar e criar esses planos de ações, né? Então, que Perfeito. programa de canal de denúncia, de prevenção de assédio, o trabalhador ter a segurança de, Sim, né, buscar, né, os canais de denúncias onde tiver, né, e trabalhar com essa questão, eu acho que é desenvolver gestores, líderes ótimo. né, que sejam, que tenham uma mínima capacidade de entender que isso é importante, que Perfeito. aquele gestor, aquele líder que acha que isso é só mais uma lei, que isso não é, né, o pessoal costuma falar isso é mimimi, É, mas só que isso agora vai gerar resultados, impactos, né, bem significativos se a empresa não tiver cumprido. perfeito, doutor. É, realmente a gente viu que é um trabalho aí de várias mãos, né? A gente fala sempre um trabalho de quatro mãos, né? Mas a gente consegue nem definir quantas mãos para pôr realmente colocar a mão na massa e fazer esse trabalho acontecer, né? Então envolve aí a parte da saúde ocupacional, segurança do trabalho, RH, alta administração, lideranças da empresa, né? Então é um trabalho em conjunto, né? Porque realmente, como você citou bem, né, doutor, muitas questões não estão dentro, né? Dentro da saúde, dentro do SESMIT, da empresa, dentro da parte de segurança do trabalho. Muitas questões estão realmente na empresa, né? Então, nada melhor do que a empresa dizer para nós, né, como que é a atividade, como é a carga horária, né? Como que é a questão, né, da cobrança, né, e vários fatores importantes. Então, realmente envolve um trabalho complexo, né, quando envolve muitas mentes, muitas pessoas, mas não impossível, né? Então, realmente se começar o quanto antes fazer isso, realmente é possível fazer isso, é possível conseguir concluir. E cabe à empresa, né, buscar aí empresas de saúde, profissionais também de saúde e segurança do trabalho, para poder analisar, como você citou bem, uma boa ferramenta, um bom questionário, para medir já inicialmente. E o que você citou várias vezes é muito importante, é o plano de ação, né? Porque você vai medir, vai gerar ali uma série de riscos, né? E como que eu vou minimizar esse risco? Como que eu vou controlar esse risco? Como que eu vou ter um acompanhamento desse risco? E aí vai o papel do plano de ação, do acompanhamento de todos esses pares, né? De todas essas pessoas, para a gente poder ter efetividade nisso, né? É uma mudança de cultura, né, praticamente. Isso. Então, muitas empresas vão ter que fazer essa mudança de cultura. É, E para poder, né, tornar esse ambiente que seja mais sustentável, né, para a empresa e pro trabalhador. É uma prevenção mais consolidada. Então, vai ter que documentar mesmo essa questão e treinar, né, principalmente tanto o trabalhador tá ali mais junto da CIPA, tá ali mais junto, né, das ações mesmo e treinar a alta gestão, que
como lidar com situações assim, entendeu? Verdade, doutor. E aí a gente entra num outro ponto que seria justamente isso, né? Vamos pensar que a empresa já está ciente de todas essas medidas, da complexidade que é essa nova NR1, de todos esses passos que ele tem que tomar, né? Mas vamos imaginar que quais vão ser as consequências se essa empresa, como você até citou, né? Ah, é mais uma lei. Ah, eu vou deixar lá para o ano que vem mexer nisso. Não, eu não preciso disso, né? Então a gente sabe que não podemos generalizar, né? Existem muitas empresas preocupadas, que, como você citou bem, já estão tomando as medidas, já estão analisando, já estão tendo efetividade, já estão colhendo frutos e resultados de uma boa gestão, de uma boa administração, mas tem o outro lado da moeda, que é empresas que não estão preocupadas com isso, estão deixando para postergar, deixar para um segundo momento. Qual recado você poderia dar para esses empresários, profissionais da saúde ou até do RH que estão deixando talvez para depois uma implantação, pensando talvez nessa questão aí de a penalização só vai ser o ano que vem, então só o ano que vem, o próximo, né, da penalização que eu vou tomar uma medida mais concisa, mais concreta de fazer isso daí. Infelizmente, a cultura brasileira é uma cultura reativa, né? Vamos ver no que vai dar. Então, assim, essa questão, vamos ver no que vai dar, eu falo com a informatização, com a questão do e-social mesmo. As coisas hoje estão mais dinâmicas, mais rápidas, então as empresas que não, né, deixarem para ver o que vai dar, chega mais rápido. Hoje, com a informatização, está chegando mais rápido. Então, as consequências vão ser essa questão de passivos mesmo trabalhista, né, de multas, né, de ter uma imagem institucional de uma empresa ali que não cuida da saúde do trabalhador, e aí é onde entra essa questão de recorrência, né? Se a empresa não faz nada para melhorar, se não está fazendo nada para mudar, ou para pelo menos fazer cumprir aquela legislação, né? Porque, igual a gente falou, não é uma certa novidade os riscos psicossociais, né? Teoricamente ele já existia ali, só que agora vai ter que ser documentado. Então, assim, se deixar, vai ser mais uma lei que vai deixar, agora virou lei, né? Você precisa cumprir. Se você não cumprir, se você não mandar as informações que hoje, né, tem essa questão da documentação já meio que em tempo real, né, com esse social, isso vai acarretar em problemas de multas, né, de passivo trabalhista, né, pode trazer um aumento de acidentes, de afastamento do trabalhador, né, aí entra a questão lá do fator previdenciário lá Perfeito. da empresa que impacta muito, que é onde mexe, Sim, né, na questão do financeira, dos resultados financeiros da empresa. Então, que eu dou esse alerta, né, se deixar postergando e posterga para deixar para fazer de última hora, né? Vai ser pior porque é mudança de cultura, sim. tá? Então ganhou-se mais um tempo de um ano, né? Mas não é para começar a fazer depois que terminar um ano, né? Exatamente. Para começar a trazer, porque mudança de cultura precisa de tempo. Então, começar a tentar já fazer agora nesse tempo, porque na hora que começar a valer mesmo novamente, né? Que não sei nem se valeu ou não valeu essa, mas na hora que começar a valer, vai vir passivos, multas, passivos trabalhistas, né, fiscalização vai aumentar e a fiscalização hoje, né, hoje está tudo informatizado, então está mais dinâmico, mais rápido, né, do que era antigamente, né, que às vezes precisava do fiscal do trabalho ir lá na Sim, empresa, pegar a documentação, olhar, exato. conversar. Hoje as coisas estão mais informatizadas e estão mais em tempo real mesmo. Perfeito, doutor Diogo. Então, podemos concluir se deixar para muito tempo depois, não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo e você vai ter mais trabalho e a chance de chegar a uma multa porque você não começou nesse prazo de um ano, É, né? Então você pensa um auditor fiscal do trabalho chegando na empresa, a empresa falando que não tem nada depois de um ano, isso. entendeu? Então Como assim, vai justificar isso, né? Fica injustificável, né? exato, exato. Exatamente. Mas pegando do outro lado, doutor Diogo, mas quais são os benefícios, né, do empresário, do RH, alta administração da empresa, que já começou a implementar,
né? Então, um ponto muito positivo, ele já está fazendo a implementação e já está realmente com essa motivação de criar essa questão da cultura, como você disse bem, da nova NR1. Independente do prazo, independente de qualquer circunstância fora da empresa, ele já começou a colocar em prática. Quais os benefícios para esse público, né, para essas pessoas? Os benefícios, né, principalmente essa questão da redução dos passivos trabalhistas, né, da melhora da produtividade, do clima organizacional ali da própria empresa, né, e diminuição de afastamento, essa questão de valorização mesmo da própria empresa, que os trabalhadores vão ver que a empresa é uma empresa que preocupa com a saúde dele, né, que está, né, querendo melhorar também, né, o ambiente de trabalho. Então, eu falo que é o benefício todo mundo ganha. Eu acho que Uhum. ganha o trabalhador, ganha o empregador que, né, começa a adotar essas medidas, né? Aí eu só fazer um parênteses, né, aqui, que é a questão. Você vê muita empresa hoje, né? Eu já tenho experiência de passar em algumas empresas que você vê empresas que têm ali uma área de desenvolvimento, né, de liderança, uma área de desenvolvimento, né, de recursos humanos, né, que faz clima organizacional, que faz não sei o quê, mas não se conversam, né? Hum, Então, muito bom. parece que assim, estou desenvolvendo pessoas aqui, né? Às vezes o próprio recursos humanos ali, estou desenvolvendo pessoas, mas o SESMIT não participa. Então, Aham. precisa ter essa integração. Então, você vê que tem empresas que têm canais de denúncia, que tem, né, ali vários programas de desenvolvimento, às vezes traz gente de fora, né, para Sim. poder fazer ali aqueles treinamentos de desenvolvimento de líder, de um ambiente de trabalho seguro, mas acaba esquecendo de incluir o próprio SESMIT, né? Uhum. Então, tem mostrar, ou nem, né, não só o SESMIT, mas toda a alta gestão também, o compromisso de todo mundo estar envolvido. Então, volto de novo naquela questão que é o Uhum. trabalho em conjunto com todo os outros setores da empresa, jurídico, RH, né, Uhum. é, e outras áreas aí, junto com o SESMIT. Então, os benefícios são esses, né, de melhorar, manter um foco em saúde sustentável e uma prevenção consolidada mesmo do ambiente de trabalho. Muito bom, doutor Diogo, isso mesmo, né? Então, se a gente fosse pesar, né, os benefícios de você ter toda essa gestão já agora, a partir de agora, são inúmeros, né? Você citou aí vários benefícios importantes, benefícios significativos para a empresa, que vão muito além só do cumprimento da nova NR1, mas benefícios no ambiente de trabalho, produtividade, cultura da empresa. Então, realmente, a empresa que já está tomando as medidas desde antes e agora, ela já está colhendo resultados positivos. E a empresa que talvez não começou isso, mas vai começar de imediato, ela também vai colher muitos resultados positivos, né? Então, os benefícios estão claros, eles estão bem evidentes, e a gente realmente pode entender que é o melhor caminho realmente fazer dessa forma e não deixar para depois, não deixar para em cima da hora, que como a gente citou bem, não vai ser produtivo dessa parte, né? E uma parte importante dessa nova NR1 que a gente observa é muito de um tema que a gente falou, né, sobre o absenteísmo, né? Só que o pessoal tem um pouco de dúvida, né, sobre o que é o absenteísmo, né? Você também citou hoje o presenteísmo, né? Então, se o doutor puder explicar para a gente, até para todo mundo que está aqui nos acompanhando, o que é o absenteísmo, o que é o presenteísmo e como eles são importantes nessa nova NR1. Sim. O absenteísmo né, o nome já fala, é a pessoa que, né, falta, né, a pessoa que Uhum. não está ali presente, né, no trabalho. O absenteísmo não entra, né, eu costumo falar que não é só um atestado de saúde que é absenteísmo, às vezes uma falta ou um atraso, né, a gente pode ser considerado o absenteísmo. Então, eu volto a falar que o absenteísmo é aquele indicador reativo que já aconteceu, né, que a pessoa faltou, né, por um problema de saúde, já está doente. E o presenteísmo, né, é aquela pessoa que está ali, né, de corpo presente, mas ela não consegue produzir. A cabeça está em outro
em um outro mundo, em outros problemas, vamos Sim. falar, né? Eu costumo falar, até mesmo quando eu atendia pessoas, você vê questão, o pessoal fala muito do burnout, da síndrome Aham. do esgotamento e tal, né? Você, nos consultórios, as pessoas, eu costumava observar muito. A pessoa, quando ia para o trabalho, tava a cabeça dela tava com os problemas de casa. Aí Aham. quando vai para casa, Aí, ao é o contrário. contrário. A É. cabeça dela tá com os problemas do trabalho. Uhum. Então, isso praticamente é o presenteísmo. Então, essa questão de se você conseguir acompanhar isso, vai ajudar porque é prevenção. Presenteísmo é fazer, se acompanhar para não deixar aquela pessoa adoecer, né? Porque nem ela sabe. Então, Perfeito. e o absenteísmo é quando já aconteceu. Quando já aconteceu, também você tem que ter plano de ação, Perfeito. né? Então, a pessoa está afastando, está tendo muito afastamento, né? A empresa tem muito afastamento ali por questões de doença, né? Pode estar relacionado ou não ao trabalho. Muitas vezes, né, a pessoa fala, às vezes, que não está relacionado ao trabalho, mas só que tem essa questão da diferença. Se a pessoa não está bem para ir trabalhar, né, ou se a pessoa está com problemas pessoais, que é o presenteísmo, e não está conseguindo render, né, como que a empresa ali pode trabalhar, apesar que tem que ter uma certa divisão, mas o que que a empresa pode tentar fazer para poder ajudar. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento, né, Muito porque bom. esses são indicadores que a gente consegue mensurar e que a gente consegue trazer resultados que sejam tangíveis mesmo para a empresa, mostrar que faz uma diferença. Então, tendo esses indicadores, eu falo que é até a questão do turnover ali, do número, aquela empresa que tem, que a todo momento a pessoa entra e pede demissão, Sim, entra e pede demissão. Isso é um indicador também. Por que que a pessoa não quer ficar naquela empresa? exato. Entendeu? Será se o problema é o mercado de trabalho que Todo está mundo, ruim? né? São as pessoas que estão no mercado de trabalho que não estão conseguindo atender a É, expectativa, ou será se o problema não está ali dentro da própria empresa, né? verdade. Mas acompanhar isso é o grande diferencial mesmo. Bacana, doutor Diogo. Então, a gente entende que a empresa ela tem que realmente se adequar, né, sobre essa nova NR1 e ter uma gestão do absenteísmo, né? Tem como você disse bem, né, ter todo o controle dos atestados, né, poder separar por tipo de CID, ter profissionais da saúde que vão poder fazer uma análise desses atestados, né, criar, como você disse bem, planos de ações para poder fazer um acompanhamento. Talvez essas pessoas que estão tendo muito atestados convidar elas, né, para poder conversar com o médico do trabalho, para entender o que é. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde, muitas vezes, mas não está sendo direcionada para o médico especialista correto. Ou às vezes a pessoa, né, tá meio que fingindo uma doença, uma situação, né, para talvez se ausentar do trabalho. E a questão do presenteísmo, né, que você citou muito bem, né, e na minha experiência aí, né, dentro de vários clientes, eu percebo que falta muito esse indicador, né? Fala-se muitas vezes no absenteísmo, né? Gestão de atestados, mas você percebe, né, que nem todas as empresas medem o presenteísmo, fazem uma boa gestão do presenteísmo, né? Que medir o presenteísmo é onde é aquilo que a gente falou. Sai bastante também do SESMIT e entra na Aham, parte organizacional de trabalho. Então, precisa do apoio, né, de todo um setor ali do RH, às vezes do jurídico, né, da alta gestão. Então, medir presenteísmo é difícil. não é só, não tem como a gente mensurar só numa avaliação, né, do técnico de segurança ir lá fazer o Um questionário, check, né? uma avaliação do posto de trabalho, né, ou o médico avaliar no consultório. Então, envolve outras áreas, né? Exatamente. E também na parte da nova NR1, passando até do absenteísmo, né, que é uma tendência natural, né, pessoa que gera muitos atestados médicos, ela pode gerar um afastamento do trabalho, né, seja por um auxílio doença, seja por um auxílio acidentário, né. Então, como que a nova NR1 pode realmente impactar, né, agora não só a parte do absenteísmo, mas a parte também dos afastados, né, quando a empresa talvez não controla, não monitora, não tem uma gestão efetiva dos afastados. Como isso pode ser talvez negativo, não só agora, né, como já é, mas principalmente com a nova NR1.
dessa questão de como pode ser negativa a questão, o que que acontece? É aquilo que a gente falou, já existe, né? O risco psicossocial ele já existe, está ali, né? A partir do momento que você começar a documentar, se você não criar os planos de ações, né, e seu número de afastamento continuar igual, né, ou Aumentando, né? aumentando, né, se não está fazendo nada para diminuir, vai, né, para a empresa vai ser um grande problema, porque você vai documentar que agora você tem uns riscos psicossociais que antes, né, tinha a questão do afastamento, né, já era um indicador, já existe, então eu falo que, né, fazer a gestão do absenteísmo é ter aquele olhar crítico, analítico, falar, Sim, peraí, tá tendo muito afastamento no setor X ali por lombalgia. Não é comum, e é sim, um setor que não trabalha né, com esforço físico. Aí você tem que ir lá avaliar, peraí, ó, tá tendo problema na cadeira ou na ergonomia aqui e tudo mais. Então, você ter esse olhar crítico é uma vigilância epidemiológica, né? Então, sim. já existia, mas agora com a nova NR1, você vai ter os indicadores que eles já não são reativos, né? Uhum. Eles são aqueles indicadores já proativos. Então, você vai ter indicadores, você vai ter que fazer o plano de ação. Você não vai esperar, né, deixar aumentar o afastamento. Se você não fizer nada e esse afastamento continuar, né, para a empresa vai ser um impacto negativo gigantesco, né? Então, assim, o risco de aumentar esse passivo trabalhista dessa empresa, ele vai lá para cima, porque a partir de agora vai estar lá na própria NR1, na ordem de serviço, o trabalhador tem que assinar lá a ordem Perfeito. de serviço falando, olha, você vai estar exposto a esse risco aqui, ó, vai ter esse risco de eh, tem uns riscos que a gente já fala físico, né, biológico, químico, Sim. né, de ergonomia, mas agora vai ter esse risco aqui psicossocial, Uhum. né? O trabalhador vai assinar dando ciência, e o que Sim, eu acho que é válido, né? O sim. trabalhador, é igual a gente falou, é um contrato de trabalho, ele tem que saber Que ele está o exposto, que que né? ele está exposto. E aí, quais são os planos de ações que a empresa vai fazer Adotar, para né? poder mitigar ou eliminar esse risco que existe, né? E, consequentemente, se a empresa documentou o risco psicossocial, tem ações bem consolidadas, né? Tem como mostrar que está fazendo, mas ainda o afastamento está ali, que não aumenta ou não diminui. Se tem tudo documentado, provavelmente esse afastamento, se não, né, se não foi por conta de relacionado ao trabalho, vai ser muito fácil para a empresa provar, né, que não foi, esse afastamento não está sendo por consequência do próprio trabalho, do ambiente de trabalho. Então, ter isso tudo bem documentado, tanto o PGR, né, a ordem de serviço e os planos de ações da empresa bem consolidados, mesmo que não diminua de imediato os afastamentos, a empresa já mostra que tem um respaldo que ela está fazendo alguma coisa, né? Então, assim, fica mais fácil para a empresa provar, olha, que esse afastamento realmente, né, provavelmente não está sendo por conta do ambiente de trabalho ou por conta do trabalho dessa pessoa. Muito bom, seu Diogo. Realmente foi bem explicado, né? Então, a boa gestão dos afastados, né? Então, se a empresa não tem, né, ela tem que ter uma gestão dos afastados, né? Então, vem todo o trabalho aí de análise desses afastados, ver a possibilidade de recolocar ele, readaptar no ambiente muitas vezes, e o que você colocou muito bem, né? De você realmente ter uma boa avaliação dos atuais, né? Porque se você não tiver isso, todo afastamento que você tiver e for CDF da parte mental, você está documentado ali que existe um risco psicossocial e você não tem um controle, vai gerar um problema para a empresa, né? Vai aumentar o FAP, o fator acidentário previdenciário, vai aumentar o SAT dela também, né? Então, ela vai ter ali anualmente, né, alíquotas muito maiores de impostos e que vai impactar muito no negócio da empresa, né? Então, essa coisa de não ter uma boa gestão do absenteísmo e não ter uma boa gestão dos afastados, vai impactar diretamente no bolso do empresário a um curto período de tempo, não é um período muito longo, né? Exato. Então, já talvez até está impactando se ele não faz uma boa gestão e vai ser ainda maior quando entrar a nova NR1. Então, é essencial
o empresário realmente buscar isso, buscar bons profissionais, boas empresas de consultoria em saúde e segurança do trabalho, para criar essas ferramentas, né? Criar essas dinâmicas, né? E agora, doutor Diogo, a gente está finalizando, né? Passou até rápido, né? Demais, Sim, né? Esse bate-papo nosso, né? E eu agradeço muito a oportunidade de você estar aqui conosco, né? Doutor Diogo é o nosso médico do trabalho, coordenador do PCMSO, que vem fazendo um trabalho bem bacana aí junto com os nossos times, né? E eu gostaria de um recado seu, né? Para os empresários, né? Para os profissionais da saúde, os médicos, né? E os colaboradores em geral, né? Então, um recado aí sobre saúde ocupacional, sobre a nova NR1, né? Fica à vontade, olha aqui nessa câmera, né? E dá um recado aí para o pessoal, mas agradeço imensamente aí, fazemos esse bate-papo aí que passou muito rápido, né? Quando eu vi aqui já finalizou aqui o horário nosso, né? eu agradeço, Rodrigo, pelo convite, agradeço imensamente mesmo por essa oportunidade da gente falar, né, sobre esses temas que, né, são polêmicos, né, e novos, entre aspas, novos, né? E o recado que eu dou, né, que tanto para o empregador, para todas as equipes, é a gente buscar fazer o que for correto sempre, né? Buscar fazer, né, de tudo para ter essa melhoria contínua, né? Tanto para o trabalhador, como para o empregador, como para todos nós, para os profissionais que estão ali atuando. E buscar empresas sérias, né? Profissionais sérios, né, que estão no mercado, né, para poder mostrar, porque no final todo mundo ganha, né? As leis são muitas realmente aqui no Brasil, mas só que alguns diferenciais nessa questão, né? Várias outras empresas multinacionais e outros lugares do mundo que já trabalham com ambiente de trabalho que cuida bem dessa parte, né, da saúde mental, tem resultados positivos. Então, mostrar que o recado que eu dou que é um investimento, não é custo, e a médio e longo prazo todo mundo vai ganhar com isso. Perfeito, doutor Diogo. Obrigado mais uma vez, doutor Diogo, que esteve aqui conosco nesse podcast da Global Work, o GWCast, e realmente foi muito oportuna a sua presença para tirar todas as nossas dúvidas, esclarecer todos esses pontos, que todo empresário agora realmente possa tomar a peito, né, de cuidar do seu colaborador, implementar a nova NR1, citar como ele colocou bem, né, buscar bons profissionais, profissionais que entendem de todas essas ferramentas, técnicas, empresas que podem realmente trazer um nível consultivo elevado para você, empresário, e realmente todos vão ter um benefício muito grande, né? Existe uma legislação já por detrás vigente, mas é algo que vai aumentar muito a produtividade da empresa, o colaborador vai se sentir cada vez mais acolhido e dessa forma toda a sociedade como um todo ganhará muito. Muito obrigado, pessoal. Estou finalizando mais um podcast da Global Work.